Ouça isso nos primeiros minutos do seu dia. Ou continue vivendo a mesma vida. Simples assim. Se você fizer isso por 10 minutos todos os dias e voltar aqui em 30 dias, você não vai se reconhecer. Mas se ignorar, tudo continua igual. A maioria das pessoas quer prosperar, mas não quer fazer o que precisa ser feito. Quer resultado sem mudança. Quer crescimento sem disciplina. Quer uma vida diferente, repetindo os mesmos hábitos. E depois se pergunta por que nada muda. Você já sabe a resposta, mas continua ignorando. Napoleon Hill deixou isso claro. A mente precisa ser dominada ou ela domina você. E o problema é que você acorda todos os dias e perde os primeiros minutos da sua mente. Celular, problemas, ansiedade, distração. Você começa o dia reagindo e não criando. E quem reage nunca lidera a própria vida. Agora presta atenção nisso. Esses primeiros 10 minutos definem o seu dia inteiro. E dias repetidos constroem a sua vida. Então não é o ano, não é o plano, não é a sorte. É o que você faz logo depois que acorda. E a verdade é essa. Se você continuar começando o dia no automático, você vai continuar vivendo no automático. Sem crescimento, sem clareza, sem avanço real. Mas se você fizer isso que eu vou te mostrar, todos os dias, sua mente muda, suas decisões mudam, sua vida começa a responder. Agora eu vou te propor algo simples. Não precisa acreditar em mim. Testa 30 dias. Mas testa de verdade. E se você tiver coragem, comenta aqui. 30 dias sem desculpa. Porque falar é fácil. Mas fazer é o que separa quem muda de vida de quem só assiste vídeo. Primeira coisa que você vai fazer nesses 10 minutos. Silêncio absoluto. Sem celular. Sem distração. Sem fuga. Só você. Porque aqui está o problema que ninguém te fala. Você não está cansado. Você está desorganizado por dentro. Sua mente está cheia. Barulhenta. Confusa. E enquanto isso continuar, nada flui. Nada cresce. Nada se organiza. Você tenta agir, mas não tem clareza. Tenta decidir, mas trava. E isso não é falta de capacidade. É falta de controle mental. Napoleon Hill dizia que a mente precisa ser disciplinada diariamente. E a maioria das pessoas nunca faz isso. Elas apenas deixam a mente correr. E depois reclamam do resultado. Agora presta atenção. Quando você para em silêncio, algo acontece. Você começa a se escutar. E isso é raro, porque quase ninguém se escuta. E quem não se escuta, não se entende. E quem não se entende, vive perdido. Então, durante esses minutos, você não vai fazer nada complicado. Só vai ficar presente, respirar e observar. E isso pode parecer simples demais, mas não é. Porque o difícil hoje é parar, é desligar, é não fugir. E quando você consegue fazer isso, você começa a recuperar algo que perdeu. Controle. E controle muda tudo. Agora vem a parte que a maioria ignora. Direção. Porque não adianta acalmar a mente e deixar ela voltar para o mesmo padrão. Você precisa comandar. Simples assim. Feche os olhos e pense. Que tipo de vida você quer viver? Mas não responde automático. Pensa de verdade. Porque provavelmente você nunca parou para decidir isso com clareza. Agora imagina isso acontecendo, como se já estivesse em construção. E fala isso para si mesmo.
Eu estou construindo isso. Não eu quero. Não um dia. Eu estou. Napoleon Hill falava que a mente responde ao que você repete com emoção. Então não é sobre falar bonito. É sobre sentir. É sobre acreditar. Mesmo sem prova. Mesmo sem resultado ainda. Agora vem o ponto que muda tudo. Fale com Deus. Mas não de forma automática. Não repetindo palavras vazias. Fala de verdade. Direto. Sem filtro. Porque conexão real muda sua postura. E quando sua postura muda, sua vida começa a mudar. Você para de agir como alguém perdido e começa a agir como alguém guiado. E isso muda suas decisões. E decisões mudam destino. Agora o último passo. Ação imediata. Porque se você fizer tudo isso e voltar para o automático, nada muda. Você precisa agir diferente. No mesmo dia. Escolhe uma coisa importante. Uma só. E faz. Sem pensar demais. Sem enrolar. Sem negociar. Porque prosperidade não vem de intenção. Vem de execução. E aqui está o ponto que separa todo mundo. A maioria sente. Entende. Se motiva. E não faz nada. E por isso continua no mesmo lugar. Você não precisa fazer muito. Você precisa fazer o que importa. Todos os dias. Sem parar. Napoleon Hill dizia que persistência é o que transforma desejo em realidade. E isso não é teoria. É prática. Agora deixa eu ser direto com você. Se você fizer isso por 10 minutos todos os dias, sua mente vai mudar. Sua clareza vai aumentar. Sua confiança vai crescer. E sua vida vai acompanhar. Mas se você assistir isso e não fizer, nada muda. Então decide agora. Ou você continua igual, ou você faz diferente. E presta atenção nisso. Eu estou preparando um vídeo de 10 minutos de meditação diária para te ajudar exatamente nesse processo de destravar sua prosperidade. Mas ele não é para quem só assiste. É para quem aplica. Então se inscreve no canal agora e ativa o sininho. Porque quando esse vídeo sair, você não pode perder. Se esse vídeo te incomodou, é porque você precisava ouvir isso. Deixa o like e volta aqui em 30 dias e me conta o que mudou. Porque quem faz não volta o mesmo.